Turma, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os 4 passos que salvam vidas em pediatria, crianças e lactentes, e vamos falar sobre engasgo, desobstrução das vias aéreas, quando acontece uma obstrução das vias aéreas por corpo estranho, também chamado de ováce, e essa parte de engasgo nós vamos falar tanto de adultos quanto de crianças e lactentes, ou seja, adultos e pediatria. Esses vão ser os objetivos dessa aula de hoje. Essa palestra é uma palestra oficial que faz parte do nosso programa de formação de instrutores de suporte básico de vida, que é um programa 100% à distância, onde todos os alunos que fazem parte desse programa precisam fazer 10 palestras como essas. Existem 2 modalidades. Existe a palestra de SBV em pediatria mais engasgo, que é essa, e existe a palestra de SBV em adultos mais uso do DEA. Então, caso você não tenha assistido ainda essa palestra de adultos, aproveite e assista aqui no nosso canal, a gente vai deixar inclusive o link na descrição. E essa palestra ela serve como padrão, como modelo para os alunos do programa utilizarem essa palestra como exemplo para poder ministrar as suas próprias palestras. Inclusive, os alunos do programa têm acesso a esses slides que nós estamos disponibilizando, que eu vou fazer essa própria palestra com esses slides, e eles podem também emitir de forma oficial, reconhecido pelo IBRAP, um certificado com carga horária de 1 hora para os seus ouvintes. Então, caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva, deixa o joinha se você gostar, clica aí no like que isso ajuda bastante a espalhar, e se surgir alguma dúvida ao longo dessa apresentação, aproveite para digitar aqui na caixa de comentários para a gente gravar vídeos ou até mesmo te encaminhar para vídeos que já respondam eventualmente a essas dúvidas. Muito bem, então vamos lá. O que guia a nossa missão nesse programa é essa missão que aparece aí para vocês: contribuir para zerar as mortes por parada cardiorrespiratória não assistidas adequadamente. Nós temos consciência que não é possível zerar as mortes por parada cardiorrespiratória. Se o paciente tem uma PCR, uma grande parte desses pacientes vai infelizmente evoluir para o óbito, independente de o atendimento ser feito da forma adequada. Porém, para dar uma chance de sobrevida a esse doente, nós precisamos atendê-lo precocemente da forma adequada. Então, contribuir para zerar as mortes por PCR não assistida adequadamente significa dizer fazer o que precisa ser feito para dar uma chance de sobrevida a esses pacientes. E o que é que precisa ser feito? Multiplicar os 4 passos que salvam vidas para a maior quantidade de pessoas possível, tanto profissionais quanto leigos. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui hoje nessa palestra com foco em pediatria e engasgo. O suporte básico de vida, como um todo, ele é constituído por todos esses elementos, esses assuntos que aparecem aqui na tela. Conceitos fundamentais, onde nós falamos do tipo de os protocolos internacionais, as cadeias da sobrevivência, o que é uma parada cardíaca, os 4 ritmos de PCR, os 4 passos que salvam vidas, a nossa missão, isso tudo aí são os conceitos fundamentais. Depois existe o assunto de SBV no adulto e o uso do DEA. Então esses 3 primeiros módulos, eles são abordados pela outra palestra que nós temos oficial no programa, e depois nós temos SBV em criança, lactente e engasgo, que são os 3 assuntos abordados por essa palestra oficial. Portanto, nós dividimos suporte básico de vida nessas 2 partes, onde nós temos essas 2 palestras oficiais, e aqui vocês estão assistindo a segunda delas. A gente vai revisar algumas coisas de conteúdo, de conceitos fundamentais aqui, mas para você poder aprender mais e se aprofundar, recomendo que assista a primeira palestra. Nesta palestra, então, nós vamos revisar os conceitos fundamentais de SBV, de forma rápida, e vamos falar sobre o que fazer em criança, em lactente, vítima de parada cardiorrespiratória ou respiratória, e engasgo em adultos, crianças e lactentes. Começando aqui pelos conceitos fundamentais. Existe uma questão muito importante relacionada com o tempo da parada cardíaca. O paciente não tem tempo. Uma vez que o paciente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória ou respiratória, em pouquíssimos minutos vão começar a acontecer lesões irreversíveis em órgãos nobres a partir de 4 minutos, ou seja, as células que não estão recebendo oxigênio transportado pelo sangue porque o paciente está em parada cardíaca, a partir de 4 minutos as células do cérebro, coração, pulmões vão começar a sofrer isquemia e morrer. E o paciente começa a ter menos chance de sobrevida, e mesmo sobrevivendo ele pode ter sequelas devido a esse atraso. Em cerca de 10 minutos, o paciente perdeu ali virtualmente 100% da chance de sobrevida. Por quê? A literatura mostra que o paciente ele perde, em média, 10% de chance de sobrevida a cada minuto de atraso no início das manobras. Não quer dizer que se eu encontrar um paciente que eu não sei quanto tempo ele tem em PCR, ou que eu sei que tem mais de 10 minutos, que eu não vou fazer nada no SBV porque eu acho que ele está morto. Pelo contrário, sempre que nós encontramos um paciente nessa situação no suporte básico de vida, nós devemos necessariamente começar
as manobras. Quem pode decidir quando interromper ou não começar é somente o profissional médico. Então, o que é que esse Tempo é Vida nos diz? Que nós precisamos descentralizar o ensino do suporte básico de vida, esses conhecimentos, para que sempre tenha alguém ao lado do doente para fazer as primeiras manobras, para pedir ajuda, para poder começar um RCP que a gente vai ver aqui adiante, porque não dá tempo do SAMU, do bombeiro chegar em menos de 4 minutos. Portanto, quando você começa a receber precocemente, esse tempo é prolongado, porque o sangue está circulando através das suas manobras. Falando da definição de faixa etária, nós vamos falar aqui de pediatria. Tá, o que é uma criança? Criança é um ser que tem entre 1 ano de idade e os primeiros sinais da puberdade, ou 8 anos de idade. Você pode encontrar uma divergência na literatura a esse respeito. Léo, como é que eu faço para saber se a criança é um adolescente ou uma criança verdadeiramente dita? Porque no suporte básico de vida, adolescentes, adultos e idosos são tratados com o mesmo protocolo. Já crianças têm um protocolo um pouco diferente. Então, para diferenciar uma criança de um adolescente, independente de ser 8 anos ou independente de ser os primeiros sinais da puberdade, o que é que eu costumo dizer? Você olhou para a sua vítima. Se você, ao olhar, tem a impressão que é uma criança, você vai atender como criança. Se você, ao olhar, já identifica ele como adolescente, você atende como adolescente. Claro que existe essa transição que às vezes pode gerar um pouco de dúvida. Então, vai pelo que você está percebendo ali. Então, a criança começa de 1 ano até 8 anos de idade. Lactentes são os seres na literatura que têm entre 29 dias de vida e 1 ano de idade. E aí você pode perguntar, como é que eu faço para diferenciar um lactente de uma criança? Mesma coisa, você olhou, teve a impressão que é um lactente, que é um bebê, você atende como lactente. Eu olhei, estou com a impressão que é uma criança, atendo como uma criança. Porque às vezes um lactente de 11 meses ou de 1 ano e 2 meses pode ser difícil de identificar. O importante é a gente entender o princípio e atender em condizência com isso. Não se preocupa muito com essa zona de transição. Outra pergunta. Então, de 0 a 29 dias, de 0 a 28 dias, o que é? A gente chama de neonato ou de recém-nascidos. Existem protocolos específicos para atendimentos de neonatos e recém-nascidos e esses são protocolos de suporte avançado de vida. Portanto, no suporte básico de vida, você vai ser treinado para lactentes. Se você, porventura, se deparar fora do hospital com um recém-nascido de 15 dias, 1 semana, que apresenta uma parada respiratória ou cardiorrespiratória, você vai atender com o protocolo que você aprendeu para lactente. Caso você seja um profissional de suporte avançado ou que lida diretamente com esse público em maternidades, etc., aí você vai receber um treinamento específico para neonatos. Nesse momento aqui vamos focar nesse protocolo de lactentes. Então tá aí a explicação, neonato recém-nascido, ser que tem de 0 a 28 dias. Observação importante. Caso você, reforçando, não tenha treinamento de suporte avançado de vida específico para neonatos, aplicar as técnicas de SBV em lactentes. Lembrando que o público pediátrico tem uma origem ou etiologia de parada cardiorrespiratória distinta do público adulto. O que é que acontece geralmente no adulto? Na maioria das vezes vai ser uma parada cardíaca por origem cardíaca, um infarto, uma arritmia maligna, um problema diretamente relacionado ao coração que leva a uma parada cardíaca. Por isso que nós dizemos que no adulto existe, na maioria das vezes, um ritmo chocável. Aí o desfibrilador externo automático, que vai dar o choque, vai ser talvez a parte mais importante desse tratamento. As outras partes, RCP, etc., também são importantes, mas a desfibrilação é fundamental. No lactente, na criança, o que acontece? A hipóxia é a principal causa, ou seja, o que geralmente leva à parada cardíaca é uma parada respiratória prévia, por engasgo, ou por uma doença respiratória, um afogamento, alguma coisa do tipo, que leva primeiro o paciente a parar de respirar e depois, por falta de oxigênio, ele tem a parada cardíaca, o coração para também. Então, o tratamento mais importante para eles é uma RCP precoce com boas ventilações. A desfibrilação pode ser importante em alguns casos, então a gente vai estar utilizando o desfibrilador sempre que disponível, mas a ênfase nas ventilações e uma boa oxigenação ela acaba sendo um pouco maior do que aquilo que nós encontramos de uma forma geral no adulto. Claro que existem exceções, tanto no adulto quanto no lactente na criança, que a gente vai estar aprofundando na medida que a gente estuda esse assunto. Quais são, então, as formas que o coração tem de parar? O coração ele pode parar nesse ritmo que nós estamos vendo aqui, chamado de assistolia, que é a ausência total de atividade elétrica, o coração está totalmente parado. Ele pode parar num ritmo parecido com o ritmo normal. Se a gente está vendo esse eletrocardiograma, parece um ritmo normal, por sinal, nosso ritmo provavelmente está dessa forma aqui, que é um ritmo sinusal. Porém, o coração pode estar teoricamente com atividade elétrica normal ou até mesmo batendo normal, porém ser uma parada cardíaca, porque não tem sangue circulando, não tem pulso, o paciente não está recebendo sangue no cérebro. Por que isso acontece? Pode acontecer, por exemplo, num sangramento, hemorragia. Então, por mais que o coração esteja funcionando, mas não tem sangue chegando. Se não tem sangue chegando, não tem sangue saindo, não tem ritmo, não tem
pulso, não tem perfusão, por isso que a gente chama isso de parada cardíaca também. Essa questão também pode acontecer pela própria hipóxia, que é o que nós estamos falando de pediatria. A criança parou de receber oxigênio, o coração para de receber oxigênio, então o músculo vai batendo cada vez mais fraco e mais lento. Então ele vai gerar uma bradicardia, um ritmo lento e tão fraco que, apesar de estar um pouco em movimento, não consegue gerar um pulso. Então, normalmente, na criança e no lactente, o paciente vai parar primeiro numa atividade elétrica sem pulso, não exatamente igual a essa que está representada aqui, uma com amplitude um pouco mais baixa, ou seja, o coração batendo mais fraquinho e mais lento, e, se não revertida, vai evoluir para a ausência total, que seria essa linha reta aí chamada de assistolia. Depois nós temos os ritmos chocáveis, que tem indicação de choque. Ataque cardíaco ventricular, muito frequente em casos de infarto ou de arritmia maligna, onde o coração começa a bater muito rápido de forma ineficaz, e a fibrilação ventricular, onde existe uma bagunça completa, o coração começa a tremular, recebendo estímulos para contrair de todos os lugares. Para resumir, dentro do coração nós temos um pontinho chamado de nó sinusal, que é o responsável marca-passo por ditar o ritmo. Vai, coração, contrai, contrai, contrai. De repente ele perde o comando e alguma outra região do coração, não especializada nesse comando, começa a querer mandar esses estímulos. E aí pode gerar arritmias malignas, como é o caso da taquicardia ventricular e da fibrilação ventricular. Na aula anterior de RCP no adulto, SVV no adulto e uso do DE, a gente explica de forma um pouco mais aprofundada esse assunto. A ideia aqui é fazer uma revisão rápida. Então, os ritmos que têm indicação de desfibrilação são taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Então, contrariamente àquilo que a gente vê na maioria dos filmes e novelas, onde existe esse ritmo aqui de assistolia, uma linha reta, e aí vai lá e dá um choque e o paciente volta, na vida real não existe indicação de dar choque nesse ritmo e nem no segundo. Pelo contrário, se der choque nesse ritmo, o paciente tem menos chance de voltar do que se não der o choque. Nós temos que fazer outras coisas, tanto que o desfibrilador está no automático, que é o aparelhozinho que analisa automaticamente o ritmo, que qualquer pessoa pode usar e dar um choque, ele só vai indicar o choque se ele identificar um desses dois ritmos aqui. A gente apresenta aqui, a título de SBB, esses ritmos para vocês conhecerem, mas vocês não se preocupam em ter que fazer essa interpretação visual, manual desses ritmos. O desfibrilador externo automático faz isso automaticamente. Essa é a cadeia da sobrevivência da American Heart Association para vítimas de parada cardiorrespiratória, lactentes e crianças, ou seja, para a pediatria. São 5 elos. O primeiro elo é o elo de prevenção, já que a maior parte das crianças param por parada respiratória, nós temos que ter esse cuidado, esse elo de evitar acidentes, evitar afogamento, evitar engasgos e estar de olho em situações onde a criança está com falta de ar, por uma doença, asma, etc., levar para o hospital de forma precoce. Não conseguindo evitar esse elo da prevenção falhando, nós temos que imediatamente começar a reanimação desses doentes para tentar fazer uma boa ventilação, compressão para tentar reverter esse quadro. Pedir ajuda, é importante pedir ajuda para que o serviço médico possa chegar o mais rápido possível, o serviço móvel. O serviço móvel médico básico ou avançado vai chegar, fazer o atendimento. Se essa criança voltar ou se essa criança não tiver em parada cardíaca, pode ser transportado para o hospital e lá no hospital fazer os cuidados pós-PCR, ou seja, cuidar daquilo que levou à parada cardíaca, seja uma obstrução das vias aéreas, seja uma doença infecto-contagiosa, por aí vai. Que é interessante porque no adulto, esse elo de pedir ajuda, ele vem antes do elo de compressões. Claro que se eu tenho alguém do meu lado, eu estou vendo uma criança em parada cardíaca, eu já peço ajuda imediatamente, antes mesmo de começar as compressões. Então esse elo ele pode vir antes, sem problema algum, ou gritar por socorro. Mas isso aqui significa o quê? Que se você está sozinho na cena e você percebe que uma criança parou de respirar, e você não tem celular, ao invés de sair para pedir ajuda, para depois voltar e deixar essa criança mais tempo sem ventilação, é melhor você ventilar essa criança por 2 minutos, porque pode ser que essa sua ventilação ou essa sua intervenção inicial resolva o problema e não faça com que ela agrave o tempo que você vai pedir ajuda. Então, nesse caso, você pode primeiro fazer 2 minutos de RCP para depois pedir ajuda, por isso que ele traz essa cadeia nessa ordem. Mas esses elos podem vir antes aí sem problema algum. Então, quais são os 4 passos que salvam vidas em pediatria? Primeiro passo, reconhecer precocemente a parada cardiorrespiratória. Isso é a mesma coisa do adulto. Inclusive, os 4 passos são iguais no adulto. Segundo passo, pedir ajuda adequadamente. Terceiro passo, fazer um RCP de alta qualidade, com compressões e ventilações. E quarto passo, usar o desfibrilador externo automático assim que disponível. Lembrando que esse pedido de ajuda, ele pode vir depois do terceiro passo. Então esses 4 passos estão aí, mas eventualmente se eu estou sozinho, eu percebi que a criança está em parada cardíaca, eu posso atender inicialmente, fazer 2 minutos e depois pedir ajuda. Tá? Mas esses são os 4 passos que nós temos que lembrar e multiplicar. Reconhecer precocemente o problema, pedir ajuda adequadamente, RCP de alta qualidade com boas compressões e boas ventilações,
e uso do desfibrilador externo automático assim que disponível. Vamos ver como fazer isso aqui então, primeiro na criança, depois a gente vê no lactente, depois a gente vê a questão do engasgo. Primeiro passo na criança. Lembra que nós temos que reconhecer a PCR ou PR, parada cardíaca ou respiratória, precocemente? Para isso eu preciso primeiro suspeitar, olha, tem alguma coisa estranha aqui, e segundo, avaliar. A segurança do local é sempre o primeiro passo da avaliação. Eu só posso chegar num local onde eu esteja seguro, onde eu não vou me tornar mais uma vítima. E até uma residência pode ser um local inseguro, por conta de um fio elétrico ali desencapado, por conta de um cão que pode estar na área, N motivos. Então, se o local está seguro, eu vou abordar. Vou checar a responsividade da criança, assim como eu faço no adulto, aqui na região aqui dos ombros, próximo da clavícula. Vou estar chamando, ei garoto, ei garota, ei garota, pode me ouvir? Estimulando com as mãos e chamando em voz alta. Aqui nesse momento, se eu vejo que está inconsciente, já tem alguém do lado, a criança está ali sem responder, eu já posso adiantar. Quanto mais rápido eu pedir ajuda, mais rápido a ajuda vai chegar. Então você liga para o 92, traga o DEL, você liga para o bombeiro, o 93, a gente vai estar falando isso aqui no próximo slide. Se não tiver ninguém aqui, eu posso também pegar meu celular, discar e ir fazendo atendimento enquanto eu aguardo, ou eu posso deixar isso para depois, a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, próximo passo, a gente vai checar pulso e respiração. Então isso aqui nós estamos falando baseados no protocolo da American Heart Association, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Se você for olhar um outro protocolo de suporte básico de vida, como o protocolo europeu, como o protocolo australiano, neozelandês, você vai ver algumas diferenças de preferências, de como checar a ventilação, por exemplo, ver, ouvir, sentir. A própria Sobrasa mostra essa preferência, ou se vai checar pulso ou não. Isso pode variar. Mas falando de American Heart Association, Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o mais presente no Brasil, a recomendação é checar pulso central, carotídeo na criança e ventilação olhando o tórax ao mesmo tempo por 5 a 10 segundos. Fazer ambos ao mesmo tempo, assim como no adulto. Qual é a diferença aqui? Tomar cuidado com crianças que estão com frequência cardíaca abaixo de 60. Se a criança está com essa bradicardia abaixo de 60, não responde, e a criança está com ausência de ventilação, mas a frequência cardíaca abaixo de 60, e o protocolo ainda fala de sinais de hipoperfusão, a gente pode começar a RCP, considerar isso uma parada cardíaca e antecipar, fazer compressões mesmo com pulso. Por quê? Uma criança normalmente tem uma frequência cardíaca um pouco mais elevada, às vezes, a depender da idade, quanto mais jovem, maior a frequência cardíaca basal, pode ser acima de 100. Então, se ela já está sem responder, sem respirar e com a frequência baixa, além disso ter um sinal claro que o coração está parando, esse ritmo pode não ser o suficiente para perfundir essa criança. Portanto, a gente vai estar fazendo compressões para ajudar a reverter esse problema. Então, ausência de responsividade, ausência de ventilação, mais frequência cardíaca abaixo de 60, com sinais de hipoperfusão, eu já posso antecipar a RCP. Como é que eu calculo isso em 5 a 10 segundos? 3 formas. Ou você contém 10 segundos e multiplica por 6, ou você contém 6 segundos e multiplica por 10, por exemplo, ou você compara cada batimento com um segundo. Um segundo é 1, 2, 3, 4. Se você está vendo que está 1, 2, 3, 4, 5, está acima de 60. Se você vê que está 1, 2, 3, tão lentificado assim, você já sabe que está abaixo de 60, é a forma de você ganhar tempo. Segundo passo, então, pedido de ajuda. Vamos fazer aqui algumas observações. Primeira coisa, pedir socorro. Socorro, socorro, alguém me ajuda, não tem ninguém do lado, para ver se alguém chega. Se você puder, manda para essa pessoa, se tiver alguém do lado. Liga para o 92, ou a depender da região, não tem um 92, liga para o 93. Ou tem regiões que tanto faz ligar para um 92 ou 93, porque as regiões as centrais são integradas, então vai cair no mesmo local. Portanto, você tem que saber essa especificidade de onde você mora. Procura se informar em relação a isso. A prioridade é ligar para o 92, porque é o serviço de saúde. Mas em alguns locais, o bombeiro faz esse trabalho. Se você estiver com alguém do lado. Se você estiver com o celular, você próprio pode chegar e ligar para o 92. Se você estiver no intra-hospitalar, você vai chamar a equipe médica, pedir o carrinho de parada. Se você está no pré-hospitalar, você vai ter que chamar um serviço móvel, como o SAMU, por exemplo. Se você estiver sozinho na cena, ou você liga com o celular, ou se não tem celular, você faz 2 minutos de RCP primeiro nessa criança, fazendo boas ventilações, para depois você se deslocar para pedir ajuda. Se a criança for pequena, você conseguir carregar, você carrega essa criança até o local que você possa pedir ajuda, para continuar o atendimento de onde você está, depois dos 2 minutos de RCP. Então essa é a forma de pedir ajuda. Passo 3 é RCP de alta qualidade. Ou seja, eu verifiquei que essa criança está em parada cardiorrespiratória e já pedi ajuda. Como fazer boas compressões em crianças? Posicionamento correto, né? A região hipotenar, o calcanhar da mão, no centro do tórax, na metade inferior do osso externo e afastando do apêndice tifoide. Então o apêndice tifoide, essa pontinha que nós temos aqui no final do osso externo, que fica próximo da região epigástrica, nós podemos botar 2 dedinhos acima e colocar o calcanhar da mão bem no centro do externo.
Depois nós vamos ter que colocar cotovelos travados sem dobrar os cotovelos e os ombros acima do paciente com os braços na vertical. Segundo, nós vamos aplicar compressões fortes e rápido. Como são essas compressões? Perceba que na criança a gente pode fazer a modalidade de fazer com apenas uma das mãos. No adulto, nós fazemos com as duas mãos. Na criança, existe a opção de fazer com as duas mãos ou com apenas uma das mãos. Isso depende da diferença de proporção entre o corpo físico do socorrista e da criança. Se alguém muito forte, muito grande, com criança pequenininha, fazer com as duas mãos, a probabilidade de fazer compressões fortes demais e que gerar lesão nessa criança é muito grande. Então nós podemos aproveitar uma das mãos para abrir a via aérea, lembrando que são pacientes clínicos, aqui não são pacientes traumáticos. Então a gente vai fazer a manobra de head tilt and chin lift, ou seja, a inclinação da cabeça com a elevação do queixo. Nesse caso aqui a gente vai poder fazer a inclinação da cabeça com apenas uma das mãos e com a outra mão comprimir. Importante não se apoiar aqui na cabeça com essa mão. Essa mão não é para se apoiar, é para fazer uma inclinação. E aí nós vamos fazer as compressões de 4 a 5 centímetros de profundidade, isso é questão de prova, e você pode treinar em manequins como esse, quando você tiver a oportunidade. Esses manequins simulam bem a complacência torácica e faz um clique quando você alcança os 4 centímetros. No adulto era 5 a 6, na criança 4 a 5. A velocidade, a frequência das compressões é igual ao adulto. Nós vamos fazer compressões numa velocidade de 100 a 120 vezes por minuto. Tem algumas pessoas que confundem, acham que isso aqui é quantidade. Não é quantidade, é velocidade. É igual um carro. Um carro vai andar 100 km por hora. Independente de andar 10, 20, 30 ou 100 km, a velocidade é 100 por hora. Significa que se ele rodasse uma hora, ele faria 100 km. Nesse caso, são 100 a 120 por minuto. Quer dizer que se eu fizesse a compressão direto durante 1 minuto, eu faria entre 100 e 120. Mas se eu for fazer um ciclo de 30 compressões, eu vou fazer essas 30 compressões, por uma regra de 3, entre 15 e 18 segundos. Isso significa dizer que eu fiz na velocidade de 100 a 120. Se eu vou fazer só 15 compressões, então eu vou fazer essas 15 compressões entre 7 segundos e meio e 9 segundos. É questão de regra de 3, é velocidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso que significa essa velocidade. E por fim, observar o retorno completo do tórax. A cada compressão, eu preciso permitir que o tórax retorne à sua posição original antes de fazer a próxima, porque isso permite que o coração se encha de sangue. O coração, quando ele contrai, o termo técnico é sístole. Quando o coração relaxa, o termo técnico é diástole. Isso acontece fisiologicamente. Mas, durante a minha compressão, o que é que eu estou fazendo? Eu estou simulando uma contração e um relaxamento artificial. Eu tenho que tirar a mão do tórax, mas não afastar da pele. Eu posso deixar a mão encostada, porém, deixar o tórax voltar para a sua posição original para permitir que o sangue entre no coração para que na minha próxima compressão saia o máximo de sangue possível. Então é assim que nós fazemos compressões de alta qualidade em crianças. As ventilações, o que dizer? Existem 3 formas de ventilar. Boca a boca é uma possibilidade. Claro que no ambiente profissional não tem por que fazer boca a boca, até porque de todas elas é a menos efetiva e não tem por que eu ter esse contato biológico com o meu paciente. Eu tenho dispositivos de barreira no meio profissional que vão fazer ventilações mais efetivas e com menos risco de contágio. Mas boca a boca fica como opção para o meio pessoal. Uma criança que está em parada respiratória, seja por afogamento, seja porque teve um engasgo, a gente vai ver isso mais adiante, e precisa de ventilação, eu só tenho isso. Fazer ventilação boca a boca vai ajudar o doente. Para isso, você vai fazer sua boca em boca de peixe, formato de peixe, assim. Se você fizer assoprar com o biquinho, vai escapar ar por tudo quanto é canto. Então aqui nós precisamos fazer o quê? Tapar a narina do doente, abrir a via aérea, ocluir 100% a boca com a boca de peixe e ventilar observando a elevação do tórax. Ventilei, observei. A quantidade de ar suficiente para fazer uma pequena elevação do tórax. Cuidado para não insuflar ar demais e fazer insuflação gástrica, porque isso vai trazer prejuízos para o seu paciente. Então, boca a boca é uma opção que fornece ali uma fração de oxigênio de 17%, que é a fração que nós expiramos. Segunda opção, máscara de bolso, também conhecida como pocket mask, é o nome mais popular dela, mas a máscara de bolso, que também fornece 17% de oxigênio, porque sou eu que estou assoprando, e vai ser posicionada no rosto do paciente dessa forma que está aqui, evitando um contato direto, e tem uma válvula, que é essa pecinha azul que a gente está vendo aqui, pode vir em outra cor, que vai fazer com que o ar vá para o doente, de mim para o doente, mas porém não faz com que o ar retorne do doente para mim, me protegendo de algum tipo de contágio, algum vírus, alguma coisa que pode vir, uma gotícula, pode me proteger, trazer uma certa biossegurança para mim. A técnica é a mesma. Colocou no rosto, geralmente a regiãozinha pontiaguda, se for uma máscara do tamanho adequado aqui no nariz, a região romba aqui no queixo, faz uma vedação, uma boa vedação nela, posicionando os dedos na lateral, como está aqui na imagem, e o polegar na região inferior,
abre a via aérea, inclinação, ventila um segundo, abre, voltou, faz a segunda ventilação. Então essa é a técnica de Pocket Mask ou máscara de bolso. Existem algumas opções que vêm com entrada de O2. Eu posso encaixar um tubinho ali de um cilindro de O2, uma cânula, para fazer uma ventilação com um ambiente mais enriquecido em O2. Quem trabalha com crianças, quem trabalha em espelhos d'água, locais de clubes, piscinas, etc., guarda-vidas, geralmente tem esse cilindro porque lida com pacientes que podem se afogar e é muito importante que a gente faça ventilações com o máximo de O2 possível para eles. A Pocket Mask é ótimo quando você está sozinho na cena, porque eu vou fazer compressões e ventilações ali na mesma posição. Existe uma terceira opção que é a bolsa válvula máscara, o Ambu, o reanimador manual. O Ambu é uma marca que consagrou esse equipamento, o nome correto é bolsa válvula máscara, BVM, ou reanimador manual, onde o socorrista vai ficar na cabeça da vítima, você percebe que ele já não está na lateral, com a Pocket Mask, e ele vai acoplar no rosto da vítima da mesma forma, com a técnica do C, do E, também utilizada ali, abre a via aérea e faz as ventilações observando a elevação do tórax. O Ambu, o ideal é que ele seja utilizado com 2 socorristas, porque um vai estar na cabeça dedicado único e exclusivamente a fazer essas ventilações, enquanto o outro está aqui na lateral fazendo as compressões. Tá? Então a gente vai ver daqui a pouquinho essa questão dessas funções. O ideal é que esses equipamentos sejam utilizados de tamanho pediátrico, né? Tanto o tamanho da bolsa quanto o tamanho da máscara, para vedar bem e para não correr o risco de jogar ar em demasia nesse doente para fazer muita insuflação gástrica ou até pior, um barotrauma. Mas eventualmente pode ser que não haja o dispositivo tamanho pediátrico e aí você pode utilizar um dispositivo tamanho adulto. Existe uma recomendação nesses dispositivos, você pode utilizar a máscara, se for uma máscara de adulto, se a criança tiver um rosto mais curtinho, invertido. Ao invés de colocar a região pontiaguda aqui na pirâmide nasal, a região romba aqui embaixo, você pode fazer o contrário, colocar a região pontiaguda na mandíbula, porque a criança, quanto menor o desenvolvimento da mandíbula, então fica mais fininho embaixo, e como o rostinho é mais curto, a região romba, ela pode vir aqui na testa, né, na região frontal e fazer uma vedação melhor. Depende do equipamento que você tem e depende do tamanho da sua vítima, uma coisa que você vai ter que ver na hora o que é que acopla melhor. Importante, se eu estou com um dispositivo de adulto, a quantidade de ar que eu vou insuflar é sempre, independente da idade do paciente, é sempre guiada pelo que eu estou vendo de elevação torácica. Estou ventilando, não está elevando o tórax, pode ser que a via aérea esteja obstruída ou pode ser que o doente esteja com a via aérea fechada. Você tem que fazer uma abertura das vias aéreas com inclinação da cabeça e aí você ventila observando a elevação do tórax. Então essas são as formas de ventilar uma criança. Então se você estiver sozinho na cena, você vai fazer 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, você vai fazer ciclos de 30 para 2, assim como no adulto. Então, para comprimir, você vai fazer 30 compressões em 15 a 18 segundos. E para ventilar, você tem 5 a 10 segundos para fazer 2 ventilações. Ou seja, terminei, vou lá, abrir a via aérea, uma ventilação, retorno o tórax, 2 ventilações, retorno o tórax, né? O tórax vai expandir, vai voltar, e aí eu retorno. Tenho 5 a 10 segundos para fazer isso. Se eu estou atendendo em equipe, já tem alguém ali posicionado na cabeça, a gente vai mudar. A gente vai fazer 15 compressões para 2 ventilações, com o objetivo de aumentar a frequência ventilatória para trazer mais oxigênio para esse doente. Lembrando que o paciente pediátrico, a suspeita normalmente dele, existem exceções, é que seja uma parada por hipóxia, esse doente vai se beneficiar de oxigênio. Então a gente diminui um pouco a quantidade de compressões para ventilar com mais frequência. Então tem um socorrista que vai ficar aqui na cabeça com o Ambu e o outro que está aqui na lateral, fazendo as compressões com uma mão ou com 2 mãos, a depender da preferência do tamanho do socorrista versus o tamanho da vítima, ver o que é que ele se sente melhor para fazer o mais adequado. A cada 2 minutos de RCP, quando você faz 15 para 2, pode ser que seja ali 10, 11, 12 ciclos aproximadamente, você vai ter que trocar as funções. Então esse que está na cabeça aqui vem para essa parte da frente, né? Troca, vem para a posição do outro lado e o que estava aqui na compressão vem para a cabeça. Então terminou um ciclo, 15 compressões, 2 ventilações, terminei minhas 2 ventilações, venho para a lateral, já começo imediatamente a comprimir, enquanto esse primeiro socorrista aqui, que estava na compressão, vem para a cabeça para assumir as ventilações com o Ambu. Portanto, em equipe, 15 para 2 e troca de funções a cada 2 minutos. Essa é a recomendação aí para o atendimento em equipe em crianças. Vamos falar de lactente? E aí no finalzinho aqui a gente vai falar sobre o uso do DEA rapidamente neles. O que é que muda? Vamos ser mais rápidos aqui no lactente. Eu vou enfatizar as diferenças. Perceba que a sequência do protocolo é muito parecida em adultos, crianças e lactentes. Vai mudar algumas preferências de onde checar o pulso, de como ventilar, como comprimir, qual é a técnica, o equipamento. Então é isso que a gente tem que estar atento a esses detalhes, mas o princípio geral é o mesmo em todos eles. Vamos lá. Lactentes, relembrando, 29 dias a 1 ano, ou se você não tem treinamento para neonatos e recém-nascidos, você pode fazer do nascimento até 1 ano,
caso você seja um profissional do suporte básico que se depare com um lactente. Os 4 passos que salvam vidas. Revisando. 1. Reconhecer a PCR precocemente. 2. Pedir ajuda adequadamente. 3. RCP de alta qualidade, com boas compressões e boas ventilações. E 4. Uso do DEA assim que disponível. Vamos lá. Passo 1. Suspeitar e avaliar. O que é que vai mudar? Segurança do local muda alguma coisa? Nada. Mesma coisa. Responsividade muda alguma coisa? Muda. Adultos e crianças a gente fazia aqui, ó. Não é isso? Lactente na planta do pé. Ei, bebê, porque ele é menorzinho, essa região é mais frágil e o pé é muito sensível, tem muitas terminações nervosas, portanto ele vai reagir se você der esses tapinhas na planta do pé. Se ele está inconsciente, você vai tentar estimulá-lo dessa forma. Depois pedir ajuda, que é o mesmo raciocínio de criança, você viu que o raciocínio de criança mudou em relação ao raciocínio de adulto, lactente é o mesmo raciocínio de criança, e pulso e respiração. O que é que muda aqui? O pulso de adultos e crianças, lembra onde era? Pulso central. Carotídeo era a forma de checar. No lactente, o pescoço é muito pequenininho, já é difícil checar pulso em adultos e crianças, tanto que o protocolo te deixa muito à vontade. Caso você não queira checar pulso central, você pode muito bem, ao ver que o paciente está irresponsível e não ventila, você já pode começar a RCP. Inclusive ele fala que leigo não pode checar pulso central, e profissional de saúde só deve checar pulso central se ele é treinado, experiente e confiante nesse procedimento, porque a taxa de erros de você achar pulso em quem não tem ou você não achar pulso em quem tem é muito grande. Portanto, não tem problema você começar a RCP se você identificou que o paciente não responde e não respira. Mas se você é um profissional treinado e você for checar o pulso do lactente, então checa o pulso braquial. Aqui. Entre o bíceps e o tríceps, o sulco braquial, é nessa região que você vai checar o pulso. Você tem que treinar, até porque o vaso do lactente é muito pequenininho, se você botar muita força, você vai interromper o fluxo e não vai sentir pulso mesmo. Então tem que ter a sensibilidade, a força adequada, por isso que tem que treinar muito em pacientes que estão saudáveis, todo bebê que você encontrar lava a mão direitinho, pede licença e checa, e também em pacientes doentes que estão internados, às vezes um pouco debilitados, para a gente entender essas nuances. Então você vai checar pulso e respiração, ao mesmo tempo, pulso central no lactente. E aquela observação que a gente fez para a criança, lembra? Pulso abaixo de 60, com sinais de hipoperfusão, também se aplica aqui em lactentes. É o mesmo raciocínio. O lactente normalmente tem uma frequência maior, acima de 100. Se ele já não responde, se ele já não respira, se ele está com o pulso abaixo de 60 e ainda tem sinal de hipoperfusão, mesmo com pulso você pode fazer sua RCP e começar suas compressões. Pedido de ajuda, mesmo raciocínio. Gritar por socorro se estiver sozinho na cena, ligar para o 192 ou 193, a depender do local, APH, chama o médico, a equipe médica, carrinho de parada e sozinho na cena, se possível você liga no celular, se não você faz 2 minutos de RCP, depois se desloca com o bebê no colo, pede ajuda onde você puder e continua o atendimento de onde você parou. Mesmo raciocínio que nós fizemos para a criança. RCP de alta qualidade, compressões cardíacas. Muda alguma coisa? Muda sim. Olha só o posicionamento. Ao invés de ser com 1 ou 2 mãos, como era na criança, agora é com 2 dedos. Tórax é menor, é mais frágil, a complacência é menor, 2 dedinhos são suficientes. Você pode pegar o indicador e o dedo médio, às vezes tem uma diferença muito grande entre esses dedos. Eventualmente, se esses 2 aqui está melhor, você usa esses 2. Os 2 dedinhos no centro do tórax, metade inferior do externo, afastando do apêndice tifoide, a mesma técnica vai aprofundar aqui. A outra mão pode servir para manter a via aérea em posição neutra. O lactente não se abre via aérea através da hiperextensão da cabeça. Mantém a cabecinha em posição neutra. A tendência do lactente é, por conta da região occipital proeminente, ele ficar com a via aérea fechada. Então o que é que a gente vai fazer? Colocar em posição de neutralidade para a via aérea ficar pérvia. Força, 4 centímetros de profundidade aproximadamente. No adulto era quanto? 5 a 6. Na criança era quanto? 4 a 5. No lactente, aproximadamente 4. Isso aqui é mais questão de prova. Na prática, você vai vendo isso aí. Você tem que ir treinando, se possível, em manequim sempre que você tiver essa oportunidade. Velocidade, não muda nada. 100 a 120 compressões por minuto, aquela frequência 1, 2, 3, 4. Não tem que fazer mais rápido ou mais lento, a depender se é adulto, criança ou lactente, sempre na mesma velocidade. E o retorno completo do tórax a cada compressão, a mesma lógica que nós explicamos na aula de criança. O coração precisa se encher de sangue novamente antes da próxima compressão. Ventilações. O que é que muda aqui? Ao invés de ser boca a boca, é boca, nariz, boca. A narina do lactente e a boca são muito próximas. Então você vai fazer sua boca de peixe e vai englobar as narinas e a boca, vedando bem, e não vai fazer hiperextensão. Posição de neutralidade, aquela ventilaçãozinha com pouco ar, porque o tórax, os pulmões têm uma capacidade ainda menor, elevou um pouquinho, voltou, é a forma correta de fazer a ventilação. Se você for fazer com a máscara de bolso ou pocket mask, o ideal é que utilize uma máscara tamanho neonatal, tamanho lactente,
que vai vedar melhor na face. Existem uns modelozinhos assim circulares de silicone que você pode estar adaptando. Eventualmente, se você for utilizar uma máscara de adulto ou de criança que esteja muito grande para o bebê, você pode fazer na posição invertida para ter uma melhor vedação. Cuidado com a quantidade de ar, suficiente para levar o tórax. Mesma observação por o AMBU, reanimador manual ou bolsa válvula máscara, né? São sinônimos. Eu vou utilizar preferencialmente um pequenininho aqui, tamanho lactente, onde eu estou na cabeça em posição de neutralidade, a ventilaçãozinha com a quantidade de ar suficiente para fazer elevação do tórax. Atendimento em equipe, o que é que muda aqui? 15:2 também. Com um socorrista, você está sozinho na cena, é 30:2 em adultos, crianças e lactentes. Fechado? Se está com 2 socorristas em equipe, no adulto continua 30:2. Agora, em crianças e lactentes é 15:2, para a gente fazer uma maior quantidade de ventilações. E aí, o que é que muda também? A posição dos socorristas. Enquanto você estava com um socorrista apenas na lateral fazendo a compressão com 2 dedinhos, quando você está em equipe, no lactente, fica um na cabeça, um nos pés, como está aqui na imagem, e quem está nos pés, ao invés de comprimir com 2 dedinhos assim, ele vai comprimir com os polegares. Então vai pegar o tórax aqui entre as mãos e fazer as compressões com os polegares na região do metade inferior do externo, afastando do apêndice tifoide, e todo o resto se mantém. Retorno completo do tórax a cada compressão com esses devidos cuidados. 15 compressões, 2 ventilações. Quando terminar o ciclo, o que é que a gente vai fazer? Lembra que o ciclo sempre termina nas ventilações. Então eu fiz as ventilações, as compressões 15, 2 ventilações. Terminou as 2 ventilações, não precisa mudar de posição os socorristas, muda de posição o bebê. Apoiou a cabecinha dele, virou ao contrário e quem estava ventilando começa a comprimir e quem estava comprimindo se prepara para fazer 2 ventilações a cada 15 compressões, ok? Esse é o atendimento em equipe. Então tá aqui, socorrista 1, se a vítima posicionada nos pés da vítima, realiza compressões cardíacas com 2 polegares. Socorrista 2 se posiciona na cabeça da vítima, mantém viárias abertas e aplica ventilações com um AMBU, ou reanimador manual, BVM, como preferir chamar. Troca de funções, inverte a posição do lactente, apoiando na região cervical, os socorristas mantêm a mesma posição. Fechado? Então vamos lá para a DEA. Qual é a observação para o uso do desfibrilador externo automático em crianças e lactentes, em pediatria? Só revisando, existem vários tipos de equipamentos no mercado, todos eles têm um funcionamento muito similar. Existe um botão de ligar, existe um botão de dar o choque. Nesse caso aqui tem esses botõezinhos azuis que é para controlar o volume do equipamento. Aqui tem um alto-falante, tem uma posiçãozinha assim onde a pá fica encaixada, tem a bateria. Basicamente eles são parecidos. Tem alguns infográficos mostrando passo a passo em imagens para você saber, porque ele é um equipamento utilizado para leigos. Tá? Então os leigos vão poder fazer uso deles. Então a depender, você vai ver a cor, vai mudar de um fabricante para outro, uma especificidade ou outra. Então se você tem um DEA ali na sua comunidade e tal, procura saber como ele funciona. Então vamos lá. Botãozinho de ligar, botão de dar o choque, conector das pás, controlador de volume, alto-falante. Aqui nós temos como equipamentos acessórios as próprias pás, que vem no tamanho adulto e no tamanho pediátrico, idealmente. Uma toalhinha seca para enxugar o tórax se estiver molhado, porque o tórax molhado por suor ou por água de chuva vai dificultar a adesão das pás no tórax. Uma lâmina para tricotomia, o que é tricotomia? Raspar os pelos. Então, se tem um tórax peludo, falando de pediatria não vai ter, mas se fosse adulto, eu faria ali a tricotomia. E eu posso começar a utilizar meu aparelho. Como é que eu faço? A criança ou o lactente está ali na cena em parada cardíaca, alguém está fazendo RCP. Eu vou posicionar o aparelho do lado da cabeça da vítima aqui, ó, nesse localzinho aqui ou nesse local. E quem está aqui está ventilando, quem está aqui ou aqui vai estar comprimindo, então o único local que não atrapalha ou é aqui ou aqui. Segundo passo, eu vou abrir e ligar o aparelho o mais rápido possível para dar tempo dele se inicializar e eu não perder tempo depois. E colocar as pás no tórax. No adulto, é uma na região aqui do peitoral à direita, uma na região inframamária à esquerda. É assim que normalmente são colocadas as pás. Na criança, é possível colocar as pás uma na frente e uma atrás, ou no lactente. O próprio fabricante vai vir com o adesivo nas pás, vai ter uma imagem mostrando qual a melhor forma de colocá-lo. Então, isso pode variar. Pode ser que na própria pá pediátrica o fabricante recomende colocar uma na frente e outra atrás. É possível. Ou pode ser que ele recomende a posição natural delas. Você vai ver isso. Agora, se você estiver usando pás de adultos em crianças, porque você está sem pás pediátricas na hora ali, você vai ter que colocar uma na frente e outra atrás, porque as pás de adulto muitas vezes vão ficar cavalgadas, não vai ser o ideal. Então, e a carga que elas vão ministrar é uma carga maior, portanto essa posição aqui é mais adequada. Tá? Então esse é o que muda em relação ao uso do adulto. E aí depois que a gente fez isso, colocou lá da cabeça,
abriu, ligou, colocou as pás no tórax, encaixou, tem alguns equipamentos que você tem que encaixar a pá, outros já vem encaixado no aparelho, você encaixa, e aí você vai ouvir o DEA. E ele vai falar o quê? Afasta todo mundo, para a compressão, só para nesse momento, todo mundo para de comprimir, ventilar, fica todo mundo afastado para ele fazer a análise do ritmo. E a partir daí ele vai dizer se o choque é indicado ou não. Se ele identificar que é uma fibrilação ventricular ou um ataque cardíaco ventricular, ele vai falar choque indicado. Se ele identificar uma sistolia, uma atividade elétrica sem pulso, com atividade elétrica, ele vai falar choque não indicado. Então, se ele falar choque indicado, todo mundo afasta, ele vai levar mais alguns segundos para carregar, e aí você fica ali, ele vai falar aguarde carregando. E aí quando ele estiver carregado, ele vai fazer bip e vai começar a piscar o botãozinho de dar o choque. Esse é o momento que você vai dar o choque. Então você vai fazer como? Todo mundo afastado, ninguém encosta no paciente, você não está encostado, você se certifica que ninguém encosta para você não dar o choque e alguém tomar o choque ali. E aí, aplica o choque e reinicia a RCP imediatamente. Ah, se lá em cima o choque não era indicado, e aí? Faz o quê? Reinicia a RCP imediatamente. Tá? Choque não indicado, reinicia a RCP. É tão simples assim utilizar o DEA. Lembrando que em pediatria, o ideal é utilizar um cardioversor manual, desfibrilador manual, aquele que o médico usa lá com aquelas pás metálicas, que ele seleciona a carga certinho, a depender do peso do paciente. É o ideal, é o suporte avançado. Mas nem sempre tem suporte avançado, nem sempre tem desfibrilador manual. Não tendo, nós podemos utilizar o DEA. O ideal é utilizar o DEA com pás pediátricas, que elas têm um tamanho mais adequado e a carga que vai ser ministrada vai ser menor, porque as pás pediátricas têm atenuador de cargas embutidos. Mas se não tiver, a gente pode utilizar um DEA com pás de adulto, uma na frente, outra atrás. É outra opção. Lembrando que em crianças e lactentes, o foco principal são boas compressões, boas ventilações. Mas se tiver um DEA nas proximidades, a gente vai estar colocando esse DEA para fazer análise, porque pode ser que a criança apresente algum ritmo chocável, ou no início ou depois, então o DEA pode ser importante também. Muito bem, finalizamos aqui SBV em crianças e SBV em lactentes. Agora vamos ver aqui rapidamente o que fazer se o paciente estiver engasgado. E aí tem algumas situações para a gente mostrar nesses últimos 5 a 10 minutos de bate-papo que nós teremos aqui. Vamos falar primeiro de engasgo em adultos e crianças. Aqui a separação de protocolo é dessa forma. Nós temos engasgo em adultos e crianças conscientes, depois tem engasgo em lactentes conscientes. É assim que a gente separa. E depois, por fim, a terceira parte, engasgo em adultos, crianças e lactentes que evoluíram para inconsciência. Começando com engasgo em adultos e crianças conscientes que estão com engasgo parcial. Existem dois tipos de engasgo. Olha, ele pode ser parcial ou pode ser severo. Como é que eu sei que é um engasgo parcial? É o paciente que está tossindo. Todo mundo já se engasgou alguma vez na vida com a farofa, com o arroz, com o feijão, porque estava ali comendo e estava conversando ao mesmo tempo ou foi dar uma risada. Por isso que comer sem falar não é uma questão de simplesmente educação, é uma questão de sobrevivência. Porque você pode se engasgar se você estiver comendo e falando. Por quê? Quando você fala ou você ri, circula ar na sua via aérea. Se circular na sua via aérea, a epiglote, que é a membrana que fecha a via aérea, ela abre para passar o ar. E se tem comida ali, pode ser que a comida seja sugada pelo esse ar para o pulmão. Aí você engasga. Então por isso você tem que comer calado e você vai dessa forma ter a sua via aérea fechada e o ar e a comida vai toda para o esôfago. Portanto, se o paciente engasgar de forma parcial, vai começar a tossir. A tosse é o melhor mecanismo de defesa. Então, o que é que você vai fazer? Vai, tussa mais, força, concentra, para ver se a própria tosse, que é um mecanismo natural de defesa, consegue estimular a saída desse objeto, desse corpo estranho. Se o paciente conseguir desengasgar, ele pode até começar tossindo, continuar tossindo um pouco, incomodado, porque teve alguma lesão, arranhou um pouquinho ali a mucosa, e a depender se é possível até que haja necessidade de ir para a emergência para ver se não há nenhum inchaço ali, se ainda não ficou algum resíduo, principalmente quando é uma espinha de peixe, alguma coisa do tipo. Mas se o paciente está mais confortável, é que isso pode ter sido resolvido com a simples tosse. Ou pode ser que o paciente ele evolua de um engasgo parcial para um engasgo total. Ou ele pode já começar com engasgo total. O que é isso? Ou severo, né? A mesma coisa. Total ou severo são sinônimos. É aquele paciente que está comendo alguma coisa e de repente ele bota a mão aqui, ó, e aí não passa mais ar. Qual a diferença? Isso é uma emergência. Enquanto o engasgo parcial era uma urgência, o engasgo total é uma emergência, porque é uma parada respiratória. O paciente não consegue mais, ó. Ele tenta puxar, não consegue falar, não consegue emitir som, não consegue chorar, não consegue gritar, não consegue nada. Porque para emitir algum som precisa circular ar. Se esse corpo estranho está obstruindo 100%, seja um brinquedo, um objeto, comida, até mesmo líquido pode fazer isso, um líquido mais espesso pode fazer isso,
aí a gente tem que intervir. A tosse não vai estar presente. Nesse caso, o paciente pode apresentar esse sinal aí, chamado de sinal universal da asfixia, quando ele coloca assim a mão no pescoço para mostrar que não consegue. Aí, nesse caso, eu vou ter que estimular a tosse. American Heart Association, Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles recomendam a manobra de Heimlich como sendo a manobra de primeira escolha para desengasgar os adultos e as crianças. Não significa dizer que seja a única. A própria American Heart Association cita que tem outras opções, como compressões torácicas nessa mesma posição, só que ao invés da mão estar aqui no abdômen, colocar a mão no tórax, ou a própria tapotagem nas costas, ficam como opção. Mas por uma questão de simplicidade, de uniformização, de padronização, a American Heart recomenda que todos façam essa manobra que foi inicialmente descrita por Heimlich. Portanto, ela ficou com o nome de manobra de Heimlich, mas que você também pode chamar de manobra de compressões abdominais. Em outros protocolos, como europeu, como sul-africano, como australiano, você vai ver que essa preferência pode mudar. Ele vai ou mandar alternar compressões abdominais com tapotagem nas costas, ou compressão abdominal, ou compressão torácica com tapotagem nas costas. Isso pode mudar, você pode ouvir isso de outra forma. Porém, aqui vamos padronizar que o que nós devemos fazer são compressões abdominais, onde você vai colocar essa região aqui da mão, do polegar e do dedo indicador, um pouco acima do umbigo do paciente. Você vai abraçar o paciente. Obviamente, primeiro você vai chegar na frente. Olha, tá engasgado? Sim, eu vou te ajudar. Você vai atrás, afasta um pouquinho as pernas, encaixa uma das suas pernas entre as duas, fica um pouco na lateral assim e abraça o paciente e faz compressões fortes. Ele descreve como para dentro e para cima, porque o que você quer é aumentar a pressão intraabdominal, jogar o diafragma para cima para diminuir o volume dos pulmões e forçar o ar residual dos pulmões a sair, que a única saída que ele tem é pela boca. Então, aumentando a pressão, espera-se estimular uma tosse artificial e fazer com que esse objeto saia. Por isso que essa é a manobra correta. Ou você pode resolver isso, o paciente ele pode ter uma resolução, nem que seja uma resolução parcial, o engasgo total virou um engasgo parcial, o paciente começou a tossir, aí você incentiva a tosse. O objeto pode sair, o paciente voltar a ventilar. Aí você ajudou, você tirou o paciente de uma situação de emergência, você salvou a vida dele. Ou, infelizmente, se o paciente ficar muito tempo com engasgo total, não vai ter oxigênio, o cérebro faltando oxigênio, em poucos segundos ou minutos, ele pode ficar inconsciente. Puf, o paciente apaga, fica inconsciente. Se ele ficar inconsciente, aí a gente entra no protocolo para vítimas inconscientes que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? E aí, em adultos e crianças, então qual é o passo a passo para a manobra de Heimlich? Passo 1, se identificar, confirmar o engasgo e oferecer ajuda. Passo 2, se posicionar atrás da vítima, afastar os pés na largura dos ombros. Aqui o passo 2. Passo 3, posicionar a mão dominante fechada acima da cicatriz umbilical. Passo 4, posicionar a outra mão cobrindo a primeira. Passo 5, aplicar golpes fortes em J, né, que seria assim, de baixo para cima, em direção ao diafragma. Passo 6, repetir o passo 5, né, continuar esses passos até o paciente expelir o corpo estranho, ou evoluir para o engasgo parcial, ou ficar inconsciente, aí muda o protocolo. Então esse é o passo a passo para a nossa manobra. E agora, situações especiais. Se você está com uma criança, faz o quê? Como ele é menorzinho, pode ser que você precise ficar ajoelhado para fazer essa manobra. Então você se ajoelha e faz essa manobra. Se o paciente é um gestante ou um paciente obeso, a gente não vai poder fazer compressões abdominais. Na gestante, porque você pode causar um risco de gerar uma lesão, um aborto, uma hemorragia. Então você pode fazer na região torácica, até porque não é comprovado que abdominal seja melhor do que torácica. A American Heart faz por uma questão de padronização. Ou no obeso você pode não conseguir abraçar para ter força suficiente para fazer a compressão. Na região torácica você vai ter mais força para estar fazendo esse teste. Aí existe a situação se o paciente está sentado no chão, você pode se apoiar atrás dele. Se ele está em decúbito dorsal, tenta sentar esse paciente para fazer, ou eventualmente fazer uma compressão abdominal com ele deitado, desde que ele esteja consciente. Se estiver inconsciente, nunca fazer compressão abdominal com o paciente inconsciente deitado no chão. Se eu estou com lactente agora, bom, terminei o protocolo de adultos e crianças, vou para o protocolo de lactentes. E aí? Ele está tossindo, o bebê. A tosse é efetiva? Você está sentindo que é uma tosse forte, que tem chance de desobstruir? Legal. Então você vai posicionar o paciente da forma adequada, você pode posicionar ele levemente inclinado para baixo, no seu braço, deixa ele tossir de uma forma que ele esteja confortável, que você possa observar, e você vai ver se houve resolução. Se houve resolução, beleza, você vai observar, ver o que aconteceu ali e ficar de olho nele para ver se não evolui desfavoravelmente. Se você percebe que essa tosse não é efetiva, aquela tossezinha e vê que ele está engasgado, ou que era uma tosse efetiva que evoluiu para uma tosse inefetiva, ou que ele não está tossindo, aí a gente vai ter que realizar as manobras, a gente vai ter que intervir nele. E as manobras são um pouquinho diferentes. Como é que a gente vai fazer a manobra no lactente?
São compressões torácicas e tapotagem nas costas, como a gente vai ver. Se as compressões não resolverem o problema, as manobras, e eu vou ler para inconsciência, aí a gente entra no protocolo de inconsciência. Então, qual é o passo a passo aqui antes de falar de inconsciência para o bebê? O bebê que está inconsciente, vou pegar até aqui um bebezinho para mostrar para vocês. Então, se o bebê está inconsciente, eu vou inclinar ele levemente para baixo, eu posso apoiar ele aqui no meu braço, posso apoiar ele, e aí eu apoiar aqui na região cervical, sem fazer a hiperextensão, né, por questão da fragilidade cervical. Eu vou fazer 5 tapotagens nas costas, 1, 2, 3, 4, 5, viro ele e faço as compressões aqui com 2 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Viro novamente, tapotagem. Aí você pode fazer isso, você estando ajoelhado, com ele inclinado, sentado numa cadeira. O importante é que ele esteja bem apoiado no seu antebraço e que ele esteja levemente inclinado para baixo. Isso é o importante para você fazer. Caso você esteja orientando essa manobra por telefone para um leigo, eu recomendo que não ensine a fazer compressões torácicas e tapotagem, vai ficar complicado. Como é que eu já orientei algumas vezes? Coloca ele deitado no seu braço com a barriga para baixo. Bora, segura a mandíbula dele com sua mão e bota ele para deitado. E bate no meio das costas aí, na região de cima, entre as escápulas, com força. Vai, 1, 2, vai batendo aí, vai batendo até ele desengasgar. E aí, geralmente, a gente consegue o desengasgo com uma orientação tão simples quanto essa. Isso seria a forma de fazer com o lactente que está consciente. Agora, se esse adulto, essa criança, esse lactente, ele evolui para a inconsciência, ou seja, ele está lá, aí de repente, desmaiou, é porque faltou oxigênio no cérebro, o paciente apagou, né? O cérebro ele desliga. Aí a gente vai posicionar o paciente com cuidado em decúbito dorsal, ou seja, botar ele deitadinho na superfície rígida, cuidado para ele não cair, né? Tem que ter a técnica para a gente abaixar. Pedir ajuda imediatamente, se não pediu ajuda antes, nesse momento você vai pedir, liga para o 92, vai buscar um DEA, vai pedir ajuda nesse momento. E aí, terceiro passo, compressões, já vai direto para a compressão. 30 compressões, passo 4, abrir a via aérea, depois de 30 compressões a gente abre a via aérea, hiperestende e olha se você consegue ver o objeto, o corpo estranho, se dá para retirar com um dedinho em pinça. Se você olhou na boca e consegue retirar o objeto, bota o dedinho em pinça, retira o objeto. E aí, depois de retirar, se o corpo estranho for retirado, você realiza aqui no passo 5 2 ventilações e reavalia o doente. Ou seja, desengasguei ele e olho se o doente tem pulso, se o paciente respira ou não. Se eu não conseguir retirar o objeto, ainda assim, ou se não tinha como tocar, não pode fazer varreduras cegas. Você viu que o objeto está ali facilmente visível, você coloca, pinça ele e puxa. Puxa com cuidado. Mas se você não consegue retirar o objeto por algum motivo, você faz 2 ventilações ainda assim. Você abre a via aérea, ventila a primeira vez, vê se houve elevação do tórax. Se houve, legal, faz a segunda. Se ventilar, vê que não houve elevação, você tenta reposicionar a via aérea mais uma vez, tenta de novo. Não houve elevação, você volta para as compressões. Ah, Léo, por que é importante ventilar, mesmo se o objeto permanece lá? Não corre risco de eu empurrar mais esse objeto? Olha, não corre risco de eu empurrar mais o objeto, porque a quantidade de ar que a gente joga, a gente não vai jogar um ar com uma pressão grande para deslocar o objeto. Vai jogar aquele ar com a pressão normal. Se tiver alguma abertura ali nas minhas compressões, o objeto deslocou e passar qualquer quantidade de ar para os pulmões, vai ser ótimo para esse doente porque ele está em hipóxia. Então qualquer ar que passar para ele vai ser benéfico. Portanto, a gente tem que ventilar. Então retomando aqui, 30 compressões, passo 4, abre a via aérea e vê se consegue retirar o objeto. Se o objeto permanece, realizar 2 ventilações. Se o objeto for retirado, realizar 2 ventilações e observar o pulso e a respiração do doente. Tá? E o passo 6, caso o paciente não consiga tirar ali o objeto, recomeça o passo 3. Ou seja, recomeça as 30 compressões e fica ciclando aqui. Tratar paciente conforme o protocolo de RCP a depender do pulso de respiração. Ou seja, se o paciente permanece com o objeto, eu volto para o passo 3. Se o paciente ele tem o objeto retirado, eu reavalio o doente e trato ele conforme o que eu encontrar. Tá? Se o paciente ele tiver com respiração e com pulso, eu posição lateral de segurança, observo, aguardo ajuda. Se o paciente tiver sem pulso e sem ventilar ou com pulso abaixo de 60 ali com aqueles sinais, RCP continua normal. E por fim, se o paciente ele tem um pulso presente, bacana, mas está sem ventilar, é uma situação que a gente não comentou ainda, é parada respiratória. Nesse caso, a gente tem que fazer somente as ventilações de resgate. Como é que a gente faz? No adulto, o paciente só não está respirando, mas eu chequei pulso, tem pulso legal. No adulto é uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Na criança e no lactente, em pediatria, é uma ventilação a cada 3 a 5 segundos. A gente faz isso por 2 minutos e depois reavalia. Isso se o paciente estiver em parada respiratória. Ok? Então esse foi o plano de nossa palestra. Hoje nós falamos aqui nesse bate-papo sobre conceitos fundamentais de SBV, sobre SBV em criança, sobre SBV em lactente, sobre engasgo em adultos, crianças e lactentes.
Tá? Abordamos tudo isso aqui, lembrando que SBV tem mais assuntos. Tem SBV contém conceitos fundamentais, adulto ideia, que você pode assistir, seja por uma palestra aqui gratuitamente no YouTube, você botar, a gente já tem essa palestra aqui, seja através de uma palestra ao vivo de um dos alunos do programa de formação de instrutores, você vai poder assistir na primeira palestra de 1 hora, conceitos fundamentais, SBV no adultos do DEA. E tem essa segunda parte, que a gente fez nessa palestra SBV em crianças lactentes, engasgo adulto, crianças e lactentes. Então lembrando que essa é uma palestra oficial do nosso programa de formação de instrutores de suporte básico de vida, credenciados pelo IBRAP, uma formação 100% à distância, que tem o objetivo de contribuir para zerar as mortes por parada cardiorrespiratória não assistida adequadamente. Então, como é que a gente faz isso? A gente capacita o máximo de multiplicadores, de instrutores que possam, em suas cidades, em seus estados, multiplicar isso de forma voluntária ou de forma profissional, sendo remunerado para isso. Então, em nosso programa, a gente ensina, capacita, credencia e te capacita também para você se inserir nesse mercado de instrução profissional. É uma coisa que a gente busca fazer, porque com isso o instrutor vai compartilhar esses conhecimentos com maior qualidade e vai poder fazer isso com maior frequência por poder se dedicar a essa atividade, por ser remunerado por isso. Nós somos profissionais que merecem esse reconhecimento, assim como qualquer outra profissão de instrutor ou de professor que ensina e acaba sendo reconhecido e remunerado por isso, porque é uma verdadeira profissão de utilidade pública onde nós precisamos de verdade atuar e espalhar esses conteúdos com grande qualidade. Caso você tenha interesse em conhecer melhor o nosso programa de multiplicadores do bem, de formação de instrutores, você pode acessar o link que eu vou deixar aqui na nossa descrição, entrar em contato com o nosso suporte via WhatsApp, que no DDD 71999121001, pode entrar em contato diretamente para você obter informações, entrar em nosso site. Você pode ver se de repente tem alguma turma aí aberta ou se você pode fazer parte da próxima turma para você se credenciar como instrutor, instrutora e poder fazer esse programa, essa palestra de forma oficial dentro do seu processo de formação, de treinamento, inclusive emitindo certificados de participação de 1 hora para os seus ouvintes. Então, obrigado para quem o acompanhou até aqui. Se você estiver no YouTube vendo esse vídeo, deixe o seu joinha, isso é muito importante. Se inscreva no canal do IBRAP aqui no YouTube, ative as notificações. Pode deixar seus comentários, sugestões, dúvidas aqui, que a gente vai interagir e de repente gravar mais vídeos específicos para isso. Se você já é um aluno do programa e você está assistindo essa palestra, então eu te desejo sucesso, boa sorte na elaboração e saiba que estamos aí no background, no suporte ao aluno, disponível para tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que essa palestra ela é feita tanto no modelo digital, através de uma webconferência, um aplicativo como o Teams, como o Zoom, é possível ser feito dessa forma e também é possível ser feito no formato presencial. Os nossos alunos fazem em ambos os formatos durante a sua formação, porque isso acaba trazendo um treinamento para a habilidade importante que é essa comunicação digital e a comunicação presencial. Obrigado por terem acompanhado até aqui, estamos juntos, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Positivo, QSL.